Certo, pessoal? Então hoje nós vamos continuar falando sobre ângulos. E vamos começar por uma notação para a gente indicar o ângulo que a gente quer trabalhar. Como assim? Vou desenhar aqui um ângulo. Vou colocar aqui que o vértice dele é O. Vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Quando a gente quiser se referir a esse ângulo aqui, alfa, a gente pode usar assim, ó. Alfa, ele é A, O, B. Eu vou colocar esses três pontos aqui, A, O, B, para representar o ângulo alfa. E sempre que a gente for fazer isso, esse ponto aqui do meio tem que ser o vértice do ângulo, certo? E aí a gente coloca um chapéuzinho aqui em cima do vértice. Então, o ângulo AOB é o ângulo alfa. Outra maneira de fazer isso é colocar esse ângulo aqui no começo e colocar AOB. E aqui também, o do meio sempre tem que ser o vértice do ângulo. Então, isso aqui vai ser útil quando a gente quiser nos referir a algum ângulo. Outra coisa importante é que a gente vai chamar essa região aqui entre as retas, certo? De região interior ao ângulo. Isso aqui também vai ser importante daqui a pouco. Então, essa região aqui que fica entre as duas retas, a gente chama de região interior ao ângulo. Agora vamos ver o que são ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Vamos começar com os ângulos consecutivos, então. Vou fazer um desenho aqui, que vai ilustrar bem a nossa situação. Vou dizer que esse ponto aqui é A, esse ponto é o B, esse ponto aqui é o C, e esse vértice aqui, eu vou chamar ele de O. Ângulos consecutivos são aqueles que têm um lado em comum. Como assim? Ó? Se eu pegar, por exemplo, esse ângulo aqui, que eu vou marcar de azul, e esse ângulo aqui, que eu também vou marcar de azul com um tracinho, esses dois ângulos eles têm um lado OB em comum. Então, eles são consecutivos. Então, vamos escrever isso. O ângulo AOB, AOB, que é esse aqui em azul, e BOC, que é esse azul com tracinho, eles são consecutivos. De novo, porque eles têm um lado em comum. Do mesmo jeito, se eu pegar, por exemplo, esse aqui, marcado em azul de novo, com esse amarelo, eles também são consecutivos, por quê? Porque eles têm esse lado aqui, OA, em comum. Esse ângulo azul tem esse OA, e esse ângulo amarelo ele também tem o OA fazendo parte dele. Ou seja, o ângulo AOB de novo, e o ângulo AOC agora, eles também são consecutivos. Os outros dois ângulos consecutivos que a gente tem nessa figura é o COB, que tem um lado OC aqui, e esse ângulo amarelo de novo, que tem esse lado CO também. Então, o último que a gente pode colocar é que o ângulo AOC e o BOC são consecutivos também. Agora vamos olhar o seguinte, ó. Esses dois ângulos aqui, por exemplo, a gente já viu que eles são consecutivos. Na verdade, a gente está falando do AOB, que é esse azul, e o AOC, que é o amarelo. Esses dois ângulos eles são consecutivos, mas se a gente for ver, eles têm a região interna deles tem pontos em comum. Por exemplo, a região interna do AOB, eu vou marcar aqui de azul. É essa região aqui, marcando aqui alguns pontos.
E a região interna do AOC, vou marcar aqui de amarelo, é toda essa coisa aqui. Como eles têm pontos em comum na região externa, esses ângulos aqui não são adjacentes. Ângulos adjacentes vão ser aqueles que têm um lado em comum, mas que não têm região interna em comum. Nesse caso aqui, os dois únicos ângulos adjacentes que a gente tem são esses primeiros aqui. Esse aqui e esse aqui. Porque eles não têm região interna em comum. A região interna desse é essa coisa aqui, e a região interna desse é essa outra parte aqui. Então, AOB e BOC são consecutivos e também são adjacentes. Beleza, pessoal? Então vamos aí para o nosso primeiro exemplo. MOC, que é esse ângulo aqui, MOC, mede o dobro de CON. Se NOM mede 70, quanto vale o CON? Então vamos marcar as coisas que ele disse. Ele disse que o NOM mede 70. Então esse aqui vale 70 graus. E ele quer o valor de CON. Então vamos dizer que esse valor é x. Mas notem, CON, ele falou que MOC é o dobro desse aqui. Ou seja, bem aqui é 2x. E o que a gente quer, na verdade, é o valor de x. Notem, né, que o ângulo MOC e o CON são ângulos adjacentes, né? Então, tudo bem. Aqui agora o nosso problema ficou x mais 2x é igual a 70 graus. Ou seja, x mais 2x dá 3x igual a 70 graus. Então, nosso x ele vale 70 graus sobre 3. Esse é o valor do x. Então, é muito importante aqui saber o que significa quando ele diz MOC. Lembrando que isso é o ângulo que tem vértice nesse ponto aqui do meio. Vamos falar agora sobre a bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo é a reta que divide aquele ângulo ao meio. Por exemplo, se eu tenho esse ângulo aqui medindo 50 graus, a bissetriz dele é essa reta aqui, que divide o ângulo em dois pedaços de 25 graus. Então, a bissetriz é simplesmente a reta que vai dividir o ângulo ao meio. Essa coisa aqui, ela é a nossa bissetriz. Para terminar agora, vamos fazer um exemplo bem simples sobre isso, que é o nosso exemplo 2. O que ele diz? Sabendo que calcule o valor de x, né? Sabendo que OB é bissetriz do ângulo AOC. Ou seja, se isso aqui é a bissetriz, ela tem que dividir o ângulo AOC em dois pedaços iguais. Portanto, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui. E aí a gente pode tirar tranquilamente o valor de x. A gente tem que 2x mais 15 graus é igual a 3x menos 10 graus. Vamos passar o 3x para lá e o 15 para cá. A gente vai ficar com 2x menos 3x é igual a 10 menos o 15. A gente vai ter que 2x menos 3x dá menos x é igual a 10 menos 15, que é menos 5. Ou seja, o nosso x ele vai dar 5 graus. Vamos passar então o 3x para lá e o 15 para o outro lado. E a gente vai ter que 2x mais 15 graus é igual. Vamos passar o 15 para lá
e o 3x para cá, a gente vai ter 2x menos 3x é igual a menos 10 menos o 15, que veio para o lado de cá. 2x menos 3x dá menos x é igual a menos 10 menos 15 dá menos 25. Ou seja, multiplicando por menos 1, a gente encontra que o x ele vale 25 graus. Ou seja, a gente conseguiu determinar o que a gente queria. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Eu sou o Matheus Oliveira.